Fala galera, Janari Júnior aqui. Hoje você vai aprender do zero como modelar essa casa em 3D dentro do Blender. Bora pro vídeo. Eu abri um arquivo novo aqui para a gente começar junto essa modelagem. Então essa é a tela inicial do Blender. Vocês podem apagar esses primeiros itens que aparecem na cena, que é uma câmera, um cubo e uma luz. Seleciona eles, delete. Agora nós vamos importar a planta baixa que foi produzida no AutoCAD para dentro do Blender. E para você poder acompanhar junto comigo, acesse o link da descrição para poder baixar essa planta. Então nós vamos em File, Import, AutoCAD DXF. Caso essa opção de AutoCAD DXF não esteja aparecendo aqui para você, você precisa ativar ela nas preferências. Para isso nós vamos em Edit, Preferências, e aqui em cima escrevam AutoCAD. E aí reparem que tem dois itens, né? O primeiro é para exportação e o segundo é para importação. Vocês vão ativar o segundo item de importação, que é esse daqui. Ativado ele, vocês podem fechar. E aí ele vai aparecer aqui para vocês já no Import. Import AutoCAD DXF. E aí vocês vão encontrar no computador de vocês a planta, que vocês acabaram de fazer o download, para a gente importar ela dentro do programa. Eu encontrei a planta aqui, espero que vocês já tenham achado ela aí também. Para a gente fazer a importação, basta você selecionar ela aqui e apertar Import DXF. Não precisa se preocupar com esses parâmetros aqui, não precisa mudar nada, tá bom? Selecionou a planta, Import, ele vai trazer ela pra gente aqui dentro do arquivo. Então reparem que agora a nossa planta já está na cena e ela aparece aqui pra gente nesse menu superior direito, onde ficam todos os itens da cena, do nosso projeto. Então aqui ela está com o nome de zero, curva. A gente vai renomear ela clicando duas vezes para planta baixa. E aí reparem que tem uma coleção aqui em cima que já vem dentro do arquivo também quando a gente abre. A gente vai renomear ela para plantas. E arrastar aqui para dentro. Dessa forma a gente consegue já ir fazendo o nosso arquivo bem organizadinho. Essa modelagem de casa que nós vamos produzir hoje é inspirada no projeto do escritório NEBR Arquitetura. Eu coloquei aqui no canto embaixo para que vocês vejam melhor. Aqui são as fotografias do projeto. A autoria da fotografia é de Manuel Sá. E vocês podem checar tudo sobre esse projeto e essas imagens dentro do site ArcDaily, pesquisando pelo nome de Casas Populares Paudalho. É um projeto que eu achei bem legal, bem interessante. Para quem é da área de arquitetura e quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem ver melhor o projeto, tá bom? A gente vai usar isso como inspiração, vai ter alguns ajustes pequenos na planta, mas a princípio a gente vai tentar reproduzir essa ideia de composição. E eu vou deixar aqui embaixo essas referências para que a gente tenha acesso enquanto nós produzimos a modelagem. Agora, pessoal, antes da gente começar de fato a modelagem, eu preciso que vocês ativem alguns parâmetros para que fique tudo mais fácil no decorrer do processo. Primeiro ativem o Snap, que é esse ícone aqui em cima, que é um imãzinho, né? E vocês vão mudar aqui ao lado dele, nesse submenu, para Vertex e Edge Center, que é o que eu costumo usar. Para selecionar mais de um, basta você selecionar o primeiro, segurar Shift e selecionar o segundo. O resto não precisa mudar nada, tá? Você mantém dessa forma aqui. Agora nós vamos ajustar a unidade de medida do nosso trabalho. Para isso nós vamos vir aqui nessa aba Cenas, Propriedades da Cena, que é essa gotinha. E aqui dentro dela, reparem que tem a aba Unidades. Você vai vir aqui em distância, como está marcado metros, você pode manter metros caso prefira, trabalhar em metros, ou mudar para centímetros. No meu caso, eu prefiro trabalhar sempre em centímetros, porque me dá uma precisão melhor para trabalhar com detalhes, tá? Mas caso você prefira em metros, pode manter em metros mesmo. Agora vamos ao que interessa. Eu ativei para vocês aqui no canto da tela, embaixo, um visualizador de teclas e atalhos. Então, tudo que eu fizer aqui, seja de alguma tecla que eu apertar no teclado ou no mouse, vocês vão ver aqui nesse cantinho. Isso vai facilitar para caso você tenha dúvida sobre algum comando ou alguma movimentação que eu fiz no programa, tá bom? Então, primeiro a gente vai começar pelas paredes. Para isso, vamos usar o comando Shift-A para criar um objeto e vamos colocar um plano, que é um plane. Como nós já temos o nosso Snap, que é o imãzinho ativado, reparem que quando eu movo o objeto, ele vai fixar em algum ponto.
Então, para eu mover, eu aperto G para segurar o objeto. E aí, reparem, ó, ele vai fixando nos pontos da planta através desse snap. Eu quero colocar esse plano dentro da parede para ajustar ele na espessura da parede, tá? Então, para isso, eu vou colocar ele aqui. Vou entrar em modo de edição do plano com a tecla Tab. Dentro do modo de edição, nós temos três formas de seleção. A primeira é o Vertex, que nos permite selecionar os pontos. A segunda é as Edges, que são as linhas interligadas pelos pontos. E a terceira forma é o plano, que aí ele vai selecionar o plano para a gente. Nesse caso aqui, nós vamos usar a seleção por Edge. Então, você pode acessar por aqui ou pelos atalhos 1, 2 e 3. Edge, no caso, 2. Vou pegar aqui agora essa Edge com G de mover e arrastar para cá. Mesma coisa com essa outra agora. Para facilitar de a gente visualizar melhor, eu recomendo que vocês desliguem essa grid aqui que aparece por baixo, tá? Para isso, vocês podem vir aqui nesse menuzinho de Overlays e desligar o Floor. E aí pronto, fica mais limpa a nossa visualização. Então reparem que o nosso plano já está encaixado dentro da parede. E aí o que nós faremos agora é estender ele através de todas as paredes do nosso projeto. Para isso, nós vamos usar o comando de extrusão, que é a tecla E. E aí a gente vai levar ele para onde a gente precisa. Vocês podem arrastar com o mouse, como o snap está ligado aqui, mas eu recomendo também que vocês travem isso no eixo, para que seu plano não suba nem desça. Essa planta que eu enviei para vocês, ela está toda organizadinha, e, mantendo tudo à mesma altura. Mas pode acontecer de repente, vocês pegarem um projeto de alguém, ou de repente a pessoa errou algo lá no AutoCAD, ou a planta não está bem organizada. Então, para garantir que está tudo retinho, bonitinho, trave nos eixos, seja para movimentação ou para extrusão, tá? Nesse caso aqui a gente apertou E para extrusão e agora nós vamos apertar a letra Y para manter fixo no eixo Y. Olha só, a gente está garantindo que ele não vai sair desse alinhamento, tá? E aí a gente vai fazer esses pontos de extrusão parando em cada ponto de interseção da parede, seja onde tem janela ou onde a parede vira, tá? Para que a gente tenha um plano fechado para cada canto de parede. Então vamos lá, com a edge selecionada, E para extrusão, Y para travar no Y. E aí a gente repete esse processo pela planta. Agora reparem que aqui a gente precisa virar para cá, então não é eixo Y, agora é eixo X, né? Então E, X. Agora aqui nessa parte, percebam que a gente já tem um plano aqui desse lado e temos um outro plano aqui. Então o que a gente vai precisar fazer agora é unir esses dois planos. Para isso nós vamos selecionar essas duas edges, clicando em uma, Shift, clica na outra. E aí você seleciona umas duas e aperta F. E ele faz essa conexão para a gente. Recomendo que vocês façam sempre a parede externa primeiro e depois a interna, que dessa forma fica mais fácil de vocês fazerem as conexões, tá? Para facilitar de fazer esse processo para a parte interna, eu recomendo que vocês vejam a planta de cima, como se você estivesse vendo uma perspectiva em planta mesmo. Para isso, vocês podem apertar a tecla 7 do teclado numérico, ou você pode usar a tecla Alt pressionada, Scroll pressionado e mover o mouse para baixo. E ele vai colocar nessa vista de topo para a gente. E aí vocês podem continuar agora aqui as paredes internas. Aqui, ó, eu passei a nossa linha, era para eu ter parado ela aqui, né, onde vai virar a parede. Então, para que eu arrume isso, eu posso simplesmente mover, né, ó, e pressionando o Y voltá-la para cá. E a gente também pode fazer a divisão desse plano, colocando a divisão dele certinho aqui, sem ter que estar movendo ele de novo. Para isso, a gente vai usar o atalho Ctrl R. Com o mouse em cima do plano, ele vai habilitar para a gente essa divisão, ó. Se eu rodar a rodinha do mouse, ele aumenta o número de divisão ou não. Nesse caso, eu só preciso de uma, né? Vou clicar e aí eu posso mover o mouse para onde eu quero. Ó. Quero que ele fique aqui, essa divisão, e clicar de novo. E aí ele marca para mim ali. Agora ele separou, ó, em dois planos, que era o que eu precisava, né? Que é um plano que vai virar para cá e outro para cá. Beleza? Vamos continuar.
Agora a gente pode sair do modo de edição e aí com a parede selecionada, a gente vai vir aqui nesse menu, ele está descrito como plane, né, que a gente tinha criado aquela hora. Vamos renomear ele para alvenaria. E vamos mover ele para uma coleção separada, para ficar tudo organizadinho. Para isso, nós apertamos a tecla M, nova coleção, vou colocar construção. E aí reparem que ele já separou aqui para a gente dentro da coleção de construção. E dessa forma a gente tem o nosso arquivo bem mais organizado, tá? Agora, antes da sequência erguendo as paredes da casa, a gente vai fazer esse mesmo processo com os muros, com essa calçadinha interna que tem em torno da casa, e com o solo também, o embasamento do nosso terreno, né? E a calçada lá fora. Então, bora lá. Shift A, plane, posiciono aqui na parede, Tab para editar, e entro aqui e ajusto. Beleza, aí está feito o nosso muro, a gente aperta Tab para sair do modo de edição e vamos criar um novo plano para calçada. Mesma coisa agora para o solo. Agora eu vou dar uma pausa rápida para a gente organizar isso aqui, tá? Então vou selecionar aqui a nossa calçadinha, tá como plane 001, vou colocar como calçada interna. E vou criar uma nova coleção para ela com a letra M, nova coleção, embasamento. Vou pegar onde está o solo aqui, que é esse outro plano, e vou apertar M, ó, e selecionar aqui, ó, para mover para o embasamento. Ou eu poderia estar arrastando ele aqui, né? E colocar o nome de solo. E o outro plane que sobrou, que é o do muro, eu vou renomear aqui para muro e arrastar para dentro de construção. Agora nós vamos fazer essa calçadinha de fora. Para fazer a base do meio-fio, que é essa parte aqui, a gente pode, ao invés de criar um novo plano, copiar esse e trazer para cá. Então, para copiar, a gente usa a tecla Shift D. Vou colocar no eixo Y, para travar no Y, e vou mover ajustando para cá. Ó. Vou entrar no modo de edição, ajustar a largura desse meio-fio. Vou renomear aqui para calçada externa. Vou mover aqui para o embasamento. E o meio-fio também. Vou renomear aqui para meio-fio. Colocar lá no embasamento também. Então, reparem que a gente já tem tudo isso mais organizado, olha só. Consigo apagar todo o embasamento, deixar só a construção. E agora a gente vai fazer o piso interno da casa da mesma forma. Para facilitar, eu vou copiar. Agora que o nosso piso da casa já está todo prontinho, eu recomendo que vocês unifiquem todos os pisos em um só, para que eles sejam o mesmo objeto, tá? Para isso a gente vai selecionar eles com Shift. Quando clicar no último, vocês vão apertar Ctrl J. E aí ele vai unir tudo em um só, reparem. Legal, né? Como eu sei que vai ser o mesmo piso aqui nesse caso, eu faço dessa forma que fica mais organizado, tá? E aí vou renomear ele também para piso, né? E aí o piso eu vou colocar dentro da construção. Agora, reparem a importância dessa organização. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, esconder a construção, esconder o embasamento, deixar só a parte da construção. Então é bem legal, é bem mais fácil de você trabalhar e ter o arquivo todo organizado dessa forma, tá? Bem tranquilo até aqui, né, pessoal? Reparem que o processo foi bem simples. A gente basicamente pegou um plano, ajustou ele no modo de edição dentro do Tab, né? Movendo ele e fazendo as extrusões, né, para ir esticando ele. E nós fizemos isso para tudo, seja para o piso, para o muro, para a calçada.
Então é bem prático e simples, né, pessoal? Agora a gente vai para a parte mais legal, que é erguer as nossas paredes e começar a ver a nossa casa realmente, né, criando forma. E para erguer ela, nós vamos usar um modificador, aqui na aba de propriedades de modificação. Vamos adicionar o modificador Solidify. Esse modificador ele cria espessura nos objetos e planos para gente. Então, por exemplo, eu quero que a altura dessa alvenaria seja 3,75 m. Então, eu vou digitar aqui, ó, 375. No meu caso, que está em centímetros, tá? Caso o seu esteja em metros, 3,75. Só que repare que ele criou lá para baixo, tá vendo? A gente não queria para baixo, a gente quer para cima, não é isso? Para isso é só mudar esse offset que está -1 para 1. E aí ele vai jogar para cima. E está feita todas as paredes da nossa casa. Bem simples, né? Agora que as nossas paredes já estão prontas, reparem que nós não temos as aberturas de portas e janelas. Nós vamos fazer isso agora, tá? Para isso nós vamos entrar no modo de edição da parede, apertando o Tab. E vamos selecionar as faces onde estão as portas e aberturas. Para a gente visualizar isso melhor e poder fazer de uma forma mais fácil, nós vamos clicar no ícone de raio-x, que é esse botão aqui. Ele vai deixar transparente para a gente. E aí a gente consegue ver exatamente os planos aqui embaixo. Para entrar no modo de seleção de plano, lembrando que é esse terceiro aqui, vocês podem apertar a tecla 3. E aí beleza, repare que cada plano tem uma bolinha para você selecionar. Então fica bem mais fácil de você fazer a seleção e deletar, tá bom? Então nós vamos selecionar primeiro as portas e os vãos. Vocês podem ir segurando o Shift, né? Para ir fazendo essa seleção. Aqui tem um vão, né? E aqui na frente também vai ter um vão. Agora o que nós vamos fazer é separar essas portas e vãos da alvenaria que a gente tinha feito anteriormente. Então apertem a tecla P. E aí nesse menuzinho coloquem separar por seleção. Vou tirar o modo raio-x agora. E aí reparem que antes a gente tinha uma alvenaria só e agora a gente tem duas, né? Ó. Tem essa aqui e a outra dos vãos. Agora, levando em consideração que a altura das nossas portas é 2,10 e dos vãos também por enquanto, a gente vai selecionar essa modelagem onde estão as portas e vãos, apertar G para mover, Z para travar no eixo Z. Eu vou colocar aqui 210 ou 2,10 aí no caso de vocês, né? E olha só, ele já ergueu para mim. E aí reparem que a gente tem essa parede aqui, que ela está com uma altura de 3,75 e temos essa outra que também está com uma altura de 3,75, porque era a mesma, né? A gente só separou. Para ajustar isso de uma forma bem fácil e prática, para que fique alinhado por cima, a gente vai fazer o seguinte. Com essa daqui selecionada, nós queremos a diferença entre o 3,75 e o 2,10 da altura aqui do vão, né? E a gente não precisa nem calcular isso, tá? Você pode simplesmente digitar aqui no programa, ele calcula para você, ó. Onde está a medida aqui, ó, você vai clicar, escrever 3,75 menos 2,10. E aí, olha só, ele já joga para você que ela vai ter uma altura de 165 ou 1,65 m. Beleza? Tranquilo, né? A gente vai repetir esse processo agora para os vãos onde estão as janelas. E agora para as janelas, eu vou considerar um peitoril, que é a altura do piso ali até onde começa, de 1,10, tá? Então vou mudar aqui para 110. E aí, vou considerar que a parte de cima da janela também é nos 2,10 como na porta, tá? Então eu vou copiar através do Shift D, Z para travar, vou mover para 210 para cima, né, que é 2,10 m, para ficar na mesma altura por baixo, ó, das portas. E aí, para fazer com que ele fique na altura certinha e já fique junto com esse outro objeto, basta a gente selecionar esse primeiro, depois esse outro aqui, e apertar Ctrl J para unir. E aí, quando ele unir, ele vai levar em consideração esse último que foi selecionado, ó, e já vai ajustar a altura para a gente. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Então agora nós vamos fazer as soleiras e pingadeiras. Por isso que é tão prático essa forma de modelar, porque a gente aproveita tudo que a gente fez lá no início dos planos, tá? Então vocês podem selecionar essa parte de cima dos vãos, usar o Shift D para copiar, Z para travar no Z e alinhar lá embaixo. Só que agora a gente vai ajustar para a espessura da pedra, da soleira e pingadeira, que é 2 centímetros, tá? Beleza, só que aqui ó, ela está para cima. Eu quero que ela vá para baixo, alinhada com o piso.
Então eu vou colocar aqui onde está 1 para menos 1. E ela alinhou por baixo. Tranquilo, ó, de uma forma bem prática, você fez todas as soleiras da casa inteira. Fácil, né, pessoal? E agora reparem que a gente tem uma aqui embaixo que não é soleira, é pingadeira, né? E o que a gente vai fazer? Mesmo procedimento de antes. Entro no modo de edição, raio-x, seleciono elas, ó, que são pingadeiras em vez de soleiras, a altura é diferente, né? Aperto o P para separar. E aí eu vou jogar aquele 1 e 10 para cima. Só que agora, ó, eu quero que ela vá para cima, né, desse 1 e 10. Então eu vou mudar aqui de menos 1 para 1. Aproveitando que a gente está fazendo a pingadeira, o correto é ela passar para fora da alvenaria, né? Então a gente já pode fazer esse ajuste aqui agora, ó. Selecionei as 3 linhas aqui. E vou mover 2 centímetros para ela passar para fora, ó, tá vendo? Mesma coisa nessa daqui. E nessa. Agora nós vamos fazer o muro. Eu vou colocar ele com uma altura bem baixinha de 1 e 10 para ficar parecido com a nossa referência, olha só. É um muro mais baixo, né? Vou considerar aqui 1 e 10 no nosso projeto, beleza? Separei aqui a parte da entrada do muro, quero que seja uma soleira aqui. Como eu já tenho ela criada lá, ó, seleciono essa parte, vou lá na soleira, com Shift, Ctrl J. Ele já vai jogar na mesma medida lá das soleiras, tá vendo? Agora que nossas paredes já estão prontas, a gente pode selecionar elas e aplicar o nosso modificador. Para isso, basta vir aqui em Apply. Vocês vão clicar nessa setinha, Apply. Eles vão aplicar o modificador para você, ó. E aí agora, se você entrar no modo de edição, repare que a nossa parede ela já tem espessura, ela já tem altura, já está certinho da forma que a gente precisa, tá? E a gente vai fazer isso para todas as outras também. Agora que nós já temos os modificadores todos aplicados, nós vamos unir o que for alvenaria. Então, essa parte da casa, eu vou selecionar tanto a parte de cima das janelas e portas, quanto a parte de baixo e o resto das paredes, ó. E vou apertar Ctrl J. E aí a nossa parede já está toda juntinha e bem organizada. Vou renomear aqui agora, né? Essas pingadeiras aqui. Vou pegar a soleira também. Eu vou mover a pingadeira e a soleira para a parte de pedras. Beleza, agora nós vamos fazer pequenos ajustes nas aberturas para ficar mais parecido com a nossa referência. Então esse aqui, ó, eu quero mover ele para cima. Então eu vou selecionar a face de baixo, apertar G, ó, e vou alinhar lá para mim poder ver a altura, tá? Sem soltar, vou apertar o G, né, para mover de novo, e vou colocar no Z travado negativo menos 100, para que ele venha para baixo, tal. E aí ele vai ter essa altura que eu queria para esse fechamento. E agora aqui na janela também, essa janela eu quero deixar ela mais alta, né? Então, mesma coisa, vou entrar no modo de edição dela, seleciono essa face de cima, ó. Vou alinhar por baixo aqui primeiro, com o G, e aí vou subir 60, que eu quero que ela tenha 60 de altura. Essa parte de cima, eu vou abaixar ela alinhado embaixo também, e subir 280, que eu quero que ela esteja alinhada com a altura do pé direito do forro, tá? Da casa. Reparem que nossa pingadeira ficou voando aqui, não faz mal, a gente entra no modo de edição, seleciona ela. Uma dica para você selecionar todo um objeto sem ter que ficar arrastando, entrando no modo raio-x, por exemplo, é você mover o mouse para cima do objeto, apertar L. É uma forma, que aí você seleciona todo o objeto. Ou você pode também selecionar uma face e apertar Ctrl L, e ele faz o resto da seleção para você. Beleza? Selecionei, movo no eixo Z para baixo, está lá a minha pingadeira.
Agora, para fazer o forro da nossa casa, a gente vai usar uma forma bem prática, que é aproveitar o piso que nós já tivemos. Como os ambientes de piso e forro são os mesmos nesse caso, então basta eu selecionar o piso, Shift D para copiar, Z para erguer na altura, eu quero um pé direito de 280, e aí beleza, ele criou essa parte do plano do forro para a gente. Esse forro aqui da área de sala de TV integrado com a cozinha, eu vou fazer ele numa altura maior. Então eu vou entrar no modo edição. Mesma coisa para selecionar o grupo aqui dentro, ó. Eu vou apertar L, ó. Ele selecionou para mim toda a parte do forro. Eu vou mover ele lá para baixo para alinhar no piso e vou subir 320, que eu quero que ele tenha uma altura de 3,20 por baixo, tá? O pé direito. E esse outro aqui da frente, se vocês repararem aqui na referência, ele já tem um acabamento lá em cima, ó, lá na altura da marquise. Então a gente vai ajustar ele depois, quando a gente já tiver a marquise. Por enquanto eu vou deletar ele, tá? Para vocês deletarem ele, vocês podem apertar a tecla Delete ou a tecla X. Reparem que no meu aparece um menu que talvez não esteja aparecendo para vocês esse menu dessa forma, tá? É porque eu ativei uma preferência do Pai Menu. Para isso, vocês podem vir aqui em Editar, Preferências. Aqui em cima nos addons, você vai pesquisar por Pai Menu. Então ele vai aparecer aqui, ó, Interface 3D Viewport Pai Menus. Ativou ela, já vai aparecer essa opção para vocês. Eu recomendo bastante, tá? Ela é muito útil em várias coisas. Então, beleza. Deletou aqui nossa face. E agora a gente já tem os nossos forros todos nas alturas certinhas, né? Vamos fazer a parte de cobertura. Então a gente tem essa parte aqui. E temos essa outra parte aqui. A gente vai separar isso em duas coberturas. Vou mostrar para vocês a referência. Ó, repare que tem uma cobertura aqui e outra lá, tá? A gente vai separar em duas aqui no nosso caso. E agora, para fazer a platibanda na nossa cobertura, eu vou entrar dentro da edição da parede. Pode selecionar uma face qualquer aqui, eu vou selecionar essa. Vou dar um Shift D para copiar, isso dentro do modo de edição mesmo, tá? Que ele já vai fazer do mesmo conjunto da parede. Vou apertar E de extrusão, ele vai para cima e vou colocar 1 metro. E aí, vou seguir aquela mesma ideia de antes, ó. Aqui nesse caso, diferente de quando a gente estava trabalhando com planos, e a gente usava o F para ligar, ó, em vez do F, se você der o F assim dessa forma, ó, ele vai bugar, tá? Então, a forma correta, quando a gente está trabalhando já no volume, é usar o botão direito do mouse, Bridge Faces. Ele vai criar essa conexão para a gente. Repara que essa cobertura, como na nossa referência, separa a parte aqui dos banheiros, tá? Então, o que nós vamos fazer é separar também essa platibanda para ter um telhado aqui nessa parte e um telhado nessa parte onde ficaria a caixa d'água, tá? Como eu já fiz a parede aqui, eu vou criar só a divisão, né, com Ctrl R. E aí, extrudar, né? Agora reparem que essas paredes internas ficaram muito altas, a gente não precisava dela tão alta nessas partes aqui. A gente tinha colocado tudo com uma altura de 3,75, né? Então, para a gente ajustar isso de uma forma bem rápida, a gente aperta Tab para entrar no modo de edição de novo da parede, ativa o modo raio-x, e aí lembra que a gente tinha colocado ela, ó, nesse nível aqui de altura de 3,75. Digamos que eu queira ela com 3,10. Então eu seleciono toda essa parte, G, Z para fixar na altura, menos 65. E aí ele abaixou para mim. Mas aí no caso ele abaixou tudo, né? Então a gente quer erguer de volta essa parte externa e deixar só a interna baixa. E agora a gente vai ver em planta ainda com as faces selecionadas, tá?
e vai apertar Ctrl para desselecionar as faces internas. Ó. Com Ctrl segurado, ele vai desselecionar ali na face interna e eu fiquei só com a face externa selecionada. Vou desselecionar essas faces aqui também, que não faz parte da platibanda, né? E aí eu estou com seleção só desse contorno aqui, tá vendo? Poderia ir selecionando um por um, se for o caso. Veja como fica mais fácil para vocês nesse momento, tá? E agora, para a gente fazer isso de uma forma separada aqui dentro desse grupo, a gente vai usar o Shift D antes para fazer uma cópia. Ó. Apertou o botão direito fora, ele vai manter no mesmo lugar a cópia. E para extrusão, 65, que foi o que a gente baixou, né? E aí agora a gente já tem nossas paredes certinhas para colocar o nosso telhado. Uma outra forma de fazer isso era ter feito as paredes internas separadas, que aí não precisaria estar fazendo esse ajuste manualmente, tá? E aí a gente já tem as nossas paredes internas rebaixadas, tá? Agora essas paredes aqui, ó, como aqui o pé direito é mais alto, ela ficou um pouquinho para baixo, né? Então eu vou selecionar essas três faces e vou apertar E de extrusão e colocar 50 centímetros, só para ficar acima mesmo do forro, tá? Poderia colocar menos até. Assim já tá bom. Então agora a gente vai fazer a telha e a calha do nosso telhado. Essa cobertura de cima aqui, ela passa para frente, olha só. Então a gente vai vir com ela para cá. Ela passa através como se fosse uma marquise, passando usando a mesma cobertura, né? Então vamos fazer esse ajuste rápido aqui. Vou criar com Ctrl R aqui, ó, uma divisão. Vou alinhar aqui, ó, e vou erguer com GZ 20 centímetros, que é a diferença do vão que eu vou colocar aqui para essa diferença de vão aqui, ó, tá? E aí, ó, eu vou extrudar essa parte aqui, ó, para cá, mais uma vez. Pego essas duas pontas, bridge faces. E aí, antes de eu deletar essas faces, eu preciso fazer uma divisão interna para facilitar minha seleção, tá? Coloquei no mesmo alinhamento, ó, desse outro ali. E aí eu vou selecionar aqui. Vou apertar para deletar, só que aí eu preciso apertar para deletar face, tá? Senão ele vai dar ruim. Então é para deletar só as faces. E aí reparem, ó, que ficou esse buraco vazio, né? Para a gente fechar, ó, no modo de vertex, seleciono aqui, F. E aí eu posso selecionar essas aqui e apertar F também para fechar, ó. Tendo essa fechada, se eu clicar nessa edge, o programa já vai entender que eu quero fechar o resto. Então basta selecionar aqui, apertar F, ele vai fechar para mim. F de novo, ele vai fechar de novo. Agora, para fazer o fechamento aqui, eu vou copiar essa alvenaria, né? Para cima, só essa face aqui. Dar uma extrusão de 15. E mover agora, ó, para deixar ela fechando aqui. E dessa forma já está feita essa parte da marquise, tá bom? E aqui eu quero fazer esse fechamento para que fique na mesma altura aqui da minha platibanda de baixo. Então eu vou apertar Shift D para fazer uma cópia separada, tá? E conectar lá. Agora que a forma da nossa casa já está toda certinha, ajustado conforme baseado mais próximo da nossa referência, nós vamos fazer a parte de cobertura, rufo, calha. E aí, para você que é da área de arquitetura também, se você ainda tem alguma dúvida sobre como fazer a inclinação, como calcular isso, já fica esperto nessa parte que você vai entender como é bem facinho. Para isso a gente vai usar um plano. Vamos posicionar ele aqui. Aqui vai ter uma caída daqui lá, né? Então, vou ajustar esse plano nessa medida. Beleza. Só que aqui na frente nós vamos ter uma calha, né? Então a gente precisa recuar. Vou recuar 15 centímetros aqui para a gente pôr a nossa calha depois. E agora, para a gente calcular a caída do telhado, a inclinação, a gente precisa ver essa medida aqui da distância onde ele vai inclinar, né? Então, para isso, eu posso acessar esse menu na direita. Caso ele não esteja aparecendo para vocês, vocês podem apertar a tecla N e vai aparecer para você. Na aba de item aqui, ó, com o nosso plano selecionado, ele vai mostrar para a gente as medidas do nosso plano. Então ele está aqui com 2,65 de largura, na largura menor, tá?
e 10 metros e 5 na largura maior. Então, como eu preciso dessa largura menor para fazer a inclinação, eu vou considerar os 2,65. Então, a inclinação nesse caso vai ser 10% disso, né? Que vai dar 26,5 centímetros. Então, eu vou entrar no modo de edição novamente, selecionar essa edge, apertar G, Z para travar no Z, 26,5 menos para jogar para baixo, e ele já jogou minha inclinação. Eu vou baixar um pouco a nossa telha para ficar com uma folga aqui nessa parte de cima, né? Vou baixar 10 centímetros. A mesma coisa nós vamos fazer com os outros lados agora. Para esse caso que nós temos essa telha que vai virar para lá, para ficar mais fácil de você ajustar essa inclinação, eu recomendo que você faça dessa parte maior e depois a gente aumenta para lá, tá? Agora que nós já fizemos as telhas, nós podemos juntar elas também com Ctrl J e vamos fazer as calhas. Para ficar mais fácil, a gente pode isolar a cobertura com a tecla Shift H, com o telhado selecionado. Ele vai isolar para a gente, olha só. E a gente vai colocar agora as calhas nas pontas das caídas, tá? A gente pode fazer isso através de um plano também. Vou deixar a calha com 20 centímetros, tá? Como a gente tem 15 de vão, eu vou jogar 5 para dentro da telha. E vou baixar 15. E agora com a face selecionada, vou estender ela. Dar um extrude, né? Para dar uma altura. Deixar 14 centímetros para não encostar na telha. E agora nós vamos dar um comando diferente, que é o comando de inset, tá? Com essa face de cima selecionada, a gente vai apertar I. Ele vai criar uma face dentro da outra, olha só. Eu vou soltar aqui, vou digitar nesse menuzinho, caso esteja menor aí, é só abrir ele, tá? E vou colocar 2 centímetros. E ele criou uma face por dentro, ó. E eu vou extrudar isso para baixo, ó. Vou alinhar por baixo lá. Eu posso ajustar aqui para menos 12 ou agora só erguer 2, tá? E agora, então, para fazer essa outra aqui, basta a gente copiar essa, né? É o mesmo comprimento, inclusive. Então, Shift D, X para manter no eixo X, né? Vou abaixar ela aqui e alinhar por baixo. Aí lembra que eu vou entrar 5 centímetros para dentro, porque ela está com 20, né? E abaixar 1 para dar uma folguinha da telha. Mesma coisa com essa daqui agora. Shift D, movo para cá. Vou entrar 5 para dentro. E abaixar 1. Só que você já deve ter percebido que o comprimento dessa calha aqui é bem menor do que essa outra, né? Então, para ajustar isso, basta a gente entrar no modo de edição, raio X para selecionar mais fácil, ó. Tá feita a nossa calha. Agora, para a gente voltar ao que estava escondido, que a gente tinha isolado isso daqui na visualização, a gente vai apertar a tecla Alt H. E aí, olha só. Já está a nossa cobertura, a nossa calha. Tudo bonitinho ali. E agora a gente pode fazer o rufo, né, dessa platibanda. Então a gente pode entrar no modo de edição. Pegar toda essa parte de cima, ó, o modo face, né, selecionado. A gente vai pegar só essa parte de cima. Vamos dar um Shift D para copiar. P para separar. Agora a gente tem ela separada da parede, ó. Seleciono tudo com A. Extrusão de 2 centímetros. E agora eu vou escalonar esse rufo um pouquinho para fora. Mas antes disso eu preciso que a origem dele esteja bem no meio, tá? Então eu posso vir com ele selecionado aqui em Objeto, Set Origem, Origem para Geometria. E aí repare que a nossa origem do objeto ficou certinha, tá? Agora eu posso apertar S de escala. Para não ir nem para cima e nem para baixo, só para os lados, eu vou usar o comando Shift Z. E vou colocar bem pouquinho aqui
Só para ele sair um pouquinho para fora mesmo. Então, agora que a gente já está praticamente finalizando a nossa casa, né, nós vamos ajustar os detalhes de altura dos níveis de embasamento, que é a calçadinha aqui interna, o solo, né, e a calçada externa e depois o asfalto, aqui a rua, tá? Então vamos lá. Para isso, lembra que a gente fez essa soleira com 2 centímetros? A gente vai abaixar esses níveis aqui, ó, para 2 centímetros. Então G, Z menos 2. Então aqui já ficou alinhado com a soleira por baixo, tá? Depois a gente vai ajustar essa parte de baixo da parede do muro, que ficou esse vãozinho. Agora a gente vai pegar essa calçada e também dar uma espessura para ela. Vou colocar aqui uma espessura de 5 centímetros. Como está menos 1 ali, ele já jogou para baixo. Ó. Vou pegar esse solo agora para alinhar por baixo dos 5 centímetros. Essa parte do solo a gente não precisa pôr espessura, porque a gente só vai ver ele por cima, né? Então a gente não tem necessidade de colocar espessura nele. Agora a gente precisa ajustar essa soleira aqui, ó. Apesar ela tá lá junta, né, com as outras, então eu não posso simplesmente mover, senão vai mover tudo. Então para que eu mova só essa, eu preciso entrar no modo de edição. Lembra letra L para selecionar tudo. Vou arrastar para baixo, ó, e depois eu alinho a parte de cima do solo, tá vendo? Aí ele já ficou alinhado. E agora a mesma coisa com essa parte aqui da calçada e do meio fio. Vou selecionar eles e vou mover aqui para a parte de baixo da nossa soleira, do portão. Beleza. Agora reparem que ficou um vão, né, por causa do desnível. Então o que a gente vai fazer para ajustar isso? É selecionar as paredes e os muros, apertar Tab para entrar no modo edição, raio-x, coloco numa vista frontal, seleciono aqui embaixo, ó, pelos vértices mesmo, tá? Modo seleção 1 aqui. Peguei só a parte de baixo, tá vendo? Vou mover em Z. Vou colocar aqui menos 20 para ficar uma folga, tá? E aí, beleza, ó. Agora a gente já tampou todos os vãos e seria como se fosse nossas vigas baldrames aqui embaixo da casa, tá vendo? Beleza, pessoal? Nível ajustado. Agora nós vamos ajustar a nossa calçada externa, fazer a nossa rampa, né? Para isso, vocês podem selecionar ela aqui, entrar no modo de edição, usar o comando Ctrl R para dividir esse plano, ó. E aí a gente vai alinhar ele, ó, para fazer essa divisão da entrada da rampa. Vamos fazer outra divisão do plano aqui, ó, para que a gente tenha essa delimitação. Vou colocar um outro ponto aqui para fazer a sustentação por enquanto. Colocando em planta para vocês verem melhor, eu dividi o nosso plano, ó, da calçada, alinhando com as linhas da planta, olha só. Certo? Ficou tudo separadinho para prender a nossa rampa. Agora eu vou isolar aqui para vocês verem melhor. Vou isolar o meio fio e a calçada. Shift H, né? Vou entrar aqui na nossa calçada, ó, e eu vou abaixar aqui, ó, essa linha. Vou apertar G, Z, menos 13 centímetros eu vou baixar. Vocês já vão entender o porquê do 13, tá? Esse daqui eu posso puxar para cá e esse aqui eu vou puxar para cá. Só que eu não posso deixar aqui porque senão vai ficar duplicado a linha. Então para a gente tirar a duplicidade de pontos, a gente vai selecionar tudo, apertar a tecla M de Merge e colocar By Distance. E ele vai marcar aqui para mim, ó. Ele vai unir todos os pontos que estão a 0,01 centímetros, tá? Nesse caso aqui. Então ele vai tirar os pontos excessivos, tá bom? Então agora reparem que é um ponto só. Beleza? Agora por que eu coloquei 13 centímetros? Porque eu quero que o nível da rua esteja 15 centímetros da minha rampa. E aí eu vou abaixar aqui esse meio fio. Vou dividir ele aqui também, ó. Deixar uma marcação de sustentação aqui. Outra aqui. Outra aqui. Repara que ficou o vãozinho de 2 centímetros aqui, né? Eu vou selecionar tudo e dar uma extrusão, ó, para fechar aqui. E aqui, ó, eu vou erguer esse ponto
e esse ponto. Dessa forma está feita a modelagem do meio-fio e da calçada, tá? Esse meio-fio poderia ser feito através de bloquinhos de meio-fio também, para ficar mais realista e tal, mas como o intuito aqui é representar para vocês de uma forma simples e prática de vocês fazerem a modelagem, eu reproduzi dessa forma, tá? E agora nós vamos fazer a rua através de um plane. Alinho ele ali certinho, tá? Por baixo do meio-fio. E agora, uma dica muito boa para você deixar tudo na medida de uma forma mais prática, sem ter que mover o tamanho do objeto, etc. Vocês podem pegar uma extremidade, ó, desse plano da rua, mover até a outra, e com ele selecionado, aperta G para mover de novo, e coloca a medida que você quer. Eu vou colocar aqui no caso 7 metros. Então agora que o nosso projeto já está praticamente todo modelado, faltam só as esquadrias e portas. E esses blocos eu vou disponibilizar para vocês baixarem junto com a planta. Para a gente fazer a importação deles, como é um arquivo de Blender, nós vamos vir em File e ao invés de Import, nós vamos vir em Append. Quando a gente clicar, ele vai abrir para a gente buscar o arquivo, né? E então vocês vão selecionar e clicar em Append. Vai aparecer essa lista e você pode importar tanto material, objeto, etc., textura, coleção. Nesse caso aqui, como eu já deixei tudo organizadinho para vocês, vocês podem ver em coleção. Vai ter a coleção blocos ArcBlender dentro daquele arquivo. Clicou aqui, clicou em Append, beleza. Já está aqui a nossa importação. Agora que nossos blocos já estão aqui, a gente precisa só posicionar eles lá dentro dos vãos, né? Mas antes eu vou organizar aqui essa coleção que a gente importou de blocos. Vou colocar ele para fora, tá? Para ficar embaixo aqui. E aí eu quero achar aqui a coleção de pedras. Lembra que a gente tinha feito as soleiras e pingadeiras aqui dentro? Ó? Se eu clicar com o botão direito e colocar selecionar objetos, ele vai selecionar para mim as soleiras e pingadeiras. Com o Shift pressionado, eu vou selecionar aqui a porta e as janelas. E agora eu vou apertar Shift H para isolar eles. Essa porta aqui eu vou precisar girar ela, né? Porque ela vem aqui, ó. Então eu vou apertar R, Z para girar em torno do Z, 90. Como eu preciso ela para o outro lado, eu vou apertar menos, que aí seria menos 90, né? E ele vai pôr na posição certinha. Agora basta eu mover para cá, ó. Colocar em cima da nossa soleira. Repare que a porta ela é um pouco maior, porque eu fiz ela passando 2 centímetros para cada lado. Então eu vou mover 2, ó, e ela vai centralizar ali certinho. Eu vou girar essa janela 180 graus, porque eu quero ela para o outro lado, tá? E aí eu vou posicionar ela aqui. Essa aqui maior é desse quarto do fundo, que é essa pingadeira aqui, ó. E essa janela menor é desses 2 quartos aqui. E aí eu posso copiar ela aqui para esse outro espaço. Para essa cena de fachada, eu não vou me importar com colocar as portas internas, nem a do fundo ali, nem janela lá de dentro que não vai aparecer. Vou colocar só essas da lateral e a da frente da fachada, tá? Vou apertar Alt H para voltar a visualização. E aí, a gente já tem nossas portas e janelas. Essa aqui ficou um espacinho porque ela está mais curta, mas para a gente ajustar, ó, basta a gente entrar dentro do modo de edição dela, modo raio-x, seleciona esses vértices de cima, ó, e move para lá. E aí ele já fica da altura certinho. Essa janela da frente, ela está quadrada aqui, né? Mas ela é uma janela alta, na verdade. Se vocês olharem na referência, eu vou habilitar para vocês verem aqui. Então, como vocês podem ver aqui na referência, ó, é uma janela que ela vai até mais em cima. Vou pegar uma outra imagem aqui para vocês verem melhor. Olha só. Essa janela ela vai até em cima, tá? Então, a gente pode ajustar ela agora para chegar até lá em cima, abrindo o vão e colocando a janela lá dentro. Para isso, a gente vai entrar no modo da edição da parede. Esse aqui, ó, vou dar um Ctrl L ou apertar L aqui para selecionar esse bloco inteiro e vou deletar ele, tá? Porque a gente não vai precisar. Esse bloco de cima, ele tá fora, né? Então a gente vai fazer uma divisão nele para poder recortar essa parte aqui. Ctrl R para fazer uma divisão, né? E agora para selecionar só esse conjunto, com a face clicada aqui, eu vou apertar Ctrl L, né? E ele vai selecionar esse conjunto para mim.
Por enquanto eu vou separar ele, depois eu junto de novo só para a gente poder trabalhar melhor, tá? Agora com ele separado eu vou apertar Shift H para visualizar melhor, entrar no modo de edição, ó, e vou apagar só essa face aqui. Vou selecionar ela no raio-x para pegar a parte de trás, né? Ó. Deletar faces. Agora aqui, ó, eu preciso fechar para não ficar aberto, né? Então o que eu vou fazer? Eu poderia selecionar um por um aqui, desses edges, ou eu posso segurar o Alt e clicar, ó, ele vai pegar o loop inteiro. Aí eu aperto F e ele fecha, tá vendo? Mesma coisa aqui. E aí já tá certinho. Apertar Alt H para voltar. Eu já posso unir essa parede com essa de novo, tá? Já fica certinho. Agora repare o seguinte, como a gente não tinha atentado a esse detalhe aqui da janela mais alta, que vai até o forro, a gente não tinha pensado nela antes, né? Então o nosso forro ficou mais baixo, ó. Então a gente vai ter que erguer esse forro até aquele nível ali, porque se você reparar bem, ele chega até lá em cima, olha só. Então a gente vai pegar o forro aqui no modo edição, selecionar só esse, tá? Que é a parte da sala e cozinha. Apertar, com uma face selecionada, apertar L para terminar de selecionar o conjunto, né, que são 3 faces. Mover ele aqui para cima, ó, GZ ali para cima. E aí dessa forma a gente tem um vão certinho da janela. Porém, nós temos que ajustar nossas paredes ali dentro, aonde passa o forro, né? Para isso eu vou ocultar aqui a cobertura. Tá vendo como essa parede ficou baixa? Nós vamos erguer ela para ficar bem certinho. Eu vou ligar de novo a cobertura. Beleza. Agora sim nós temos a nossa referência bem mais aproximada com a imagem lá, né? E agora para a gente colocar essa janela alta, nós vamos usar um addon que já vem dentro do Blender, tá? Basta só você ativar ele também. Você vai vir em Edit, Preferências e escrever Arc Mesh. Arc em inglês, né? Arch Mesh. E ativar ele aqui. Feito isso, agora quando você vem aqui no Shift A para criar um objeto, ó, ele tem aqui também na Mesh a aba Arc Mesh. E você pode colocar aqui, por exemplo, uma janela de painel. Ó. Clicou aqui, ele vai criar para a gente. E aí reparem que ele dá um aviso aqui embaixo. Use o painel N para definir os parâmetros. E aí a gente consegue então ajustar essa janela da seguinte forma. Aperta N, vem aqui em Create e a gente tem os parâmetros dela. Para facilitar, eu recomendo que vocês mudem ela aqui para a janela 50 por 50, tá? Vamos mover ele ali para aquela pingadeira, tá? Estou movendo em Y até o meio ali, tá? Do Edge Center ali. E agora para ajustar os parâmetros, a gente tem que estar com ela selecionada aqui, tá? Ó. E aí a gente vai ajustar então da seguinte forma. Na referência a gente tem 3 painéis de vidro, né? Então a gente vai ajustar aqui de 1 para 3. Vamos tirar esse seal, que seria tipo a pingadeira que ele já faria automático, tá? Como a gente já tem a nossa pingadeira, não precisa. A gente consegue ajustar a largura dela por aqui, ó. Essa medida é da largura da janela. O nosso vão ali tem 1 metro, mas aí essa medida ali é só sobre os vidros, fora essa esquadria externa que está com 5 centímetros, tá? O outer frame. Então eu vou pôr 90, porque daí fica 5 centímetros de um lado esquadria e mais 5 centímetros do outro. Esses valores aqui embaixo, ele mostra pra gente a altura de cada módulo do vidro, tá? Então, como a gente já calculou, 88.33, eu vou colocar aqui 88.4, tá? Ele vai passar um pouquinho, mas não tem problema. Aqui eu reparei que ele ficou embaixo da pedra, ó. Vou clicar aqui para erguer, para ficar por cima, tá? E aí você vai ver que ele bateu ali certinho. Passou bem pouquinho ali, imperceptível, tá? No render. E aí já está feita a nossa janela. A gente pode ajustar essa esquadria interna, por exemplo, o inner frame, para aumentar ele aqui ou diminuir. Eu vou deixar ele com 2, tá? Que eu acho que já fica legal. E aí nós já produzimos essa janela alta de vidro. Legal, né? E agora, pessoal, nós já temos a nossa modelagem do projeto prontinha, né? Desde alvenaria, muro, embasamento, asfalto, calçada, platibanda, rufo, calha, telha, a gente já tem tudo bem organizado no nosso projeto. E agora falta só os detalhes de composição, né? Que seriam os blocos de decoração.
Eu vou abrir uma cena para mostrar para vocês como que ficou ela com a composição final dessa parte de modelagem, tá bom? Olha só que legal, pessoal. O que eu fiz aqui depois do que vocês viram ali foi a composição. Coloquei alguns bloquinhos, né, para compor a cena. E também fiz a cópia dessa casa para criar outras 3 casas como na nossa referência. Se vocês olharem aqui, ó, reparem bem. São 4 casas, né? E aí elas mudam um pouquinho só o layout da fachada, né? Essa daqui tem um fechamento, ó. Olhem no canto da referência. Essa aqui tem o fechamento e essa aqui não. Então são 2 modelos, né? Mas é só esse ajustezinho. Então eu fiz ele aqui, ó. Então essa aqui ficou com fechamento e essa aqui não, como na referência, tá? E aí eu fiz também o enquadramento da câmera para vocês terem uma ideia aí. Olha que legal, esse enquadramento foi baseado nessa referência aqui, ó. Que é da referência dessa fotografia. Eu vou colocar aqui no modo de renderizado, só para vocês verem a forma com a iluminação, tá? Então esse é o render já com a iluminação. Ele está todo branco aqui, porque o intuito desse vídeo era só mostrar a parte de modelagem mesmo. Mas lembrando que esse é o primeiro vídeo dessa série. Nós ainda teremos a parte de texturas, iluminação, composição e renderização final. Então se você está gostando desse conteúdo, aproveita e já se inscreve agora no canal. Clica aí rapidinho para garantir que você não vai perder nada do que está por vir. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo para mim que eu vou ter o maior prazer de te responder. E caso tenha alguma sugestão também, é sempre bem-vindo, tá? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, porque dessa forma eu vou entender se o conteúdo está fazendo sentido para vocês. E também não deixa de se inscrever, porque isso me motiva muito e apoia demais o canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.